Olá, esta apresentação ela tem por título Apropriação de Imagem e Homologia na Arte Brasileira, cujo objeto é a relação do novo com a apropriação de imagem na arte por meio da homologia, que é a semelhança formal entre obras, no caso, em trabalhos artísticos da norte-americana Elaine Sturtevant e dos brasileiros Rodrigo Andrade, Billy de Oliveira, Gustavo von Rá, Felipe Cama e Glaucio Caldeira. A ideia de existência implica não apenas a sobrevivência da humanidade e demais organismos vivos no mundo natural, mas também os sentidos que essa mesma humanidade busca identificar para se perceber como ser vivo em relação ao ambiente em que vive e como criador de cultura, sendo que, nesse sentido, a arte se destaca como espaço privilegiado de materialização dos valores existenciais e das tensões das sociedades. Em termos das artes plásticas e visuais, nós podemos interpor a ideia de existência, a sobrevivência de imagens que constituiu, mais especificamente, um enfoque de diversificadas pesquisas de iconografia e iconologia desenvolvidas por historiadores e pesquisadores da cultura, como Abel Warburg, Panofsky, Gombrich e Carlos Ginzburg, dentre outros. A questão do novo estabelece uma relação problemática com a apropriação de imagem na arte, exatamente pelas questões que a reutilização de elementos iconográficos de autoria de artistas pregressos implicam em relação ao novo contexto da reutilização daquelas imagens. Essa relação se exacerba quando a apropriação é feita de maneira que mal se consegue distinguir entre a obra original anterior e a nova, sendo que o assunto de enfoque desta comunicação onde se busca responder quais relações a homologia estabelece em trabalhos de apropriação de imagem, cuja semelhança entre original e reutilização não se evidencia claramente em trabalhos artísticos. Ao explanar sobre a América Latina, Aracy Amaral comenta que a modernidade tem a conotação de novo, e que o novo, para nós, chegou impregnado de um sentido de autoafirmação. A historiadora contextualiza que, enquanto o moderno na Europa exaltava a cidade, o fenômeno da multidão e da solidão, e que isto vinculava-se a um sentido romântico dos novos tempos, o ecletismo do final do século XIX provocou o desejo do auto-reencontro. Ela identifica-se este desejo do auto-reencontro uma postura romântica e que, abre aspas, o novo é sermos nós mesmos, fecha aspas. Esta assertiva do novo ser nós mesmos, se observada no contexto da apropriação de imagem praticada por um artista em relação ao outro, ao retirar uma imagem ou elemento compositivo e replicá-lo em obra posterior, o que significaria dizer ser ele mesmo, no caso de não se poder distinguir as aparências entre as duas obras. Existiria autoafirmação nesta segunda obra, na qual se praticou a apropriação? A relação imagética de semelhança entre as propostas plásticas poderia caracterizar uma afirmação de interesses comuns entre os criadores, mesmo afastados em nível temporal? Se poderia identificar o novo nessa segunda obra, uma vez que ela apresenta elementos formais de imagens extraídas de obra anterior? Estas são algumas problematizações levantadas pela semelhança plástica entre duas obras de autores distintos e que são exploradas por artistas que promovem a homologia, ou seja, que praticam um vocabulário plástico comum entre dois ou mais trabalhos em que não se distinguem diferenças visuais substanciais entre eles, mas que sabemos existir. Elaine Sturtevant foi uma artista que aplicou o procedimento apropriacionista na criação de obras cujas características formais assemelhavam-se às de seus contemporâneos, caracterizando-se assim como padrão homóloga, ou seja, como produção equivalente em termos de aparência visual. Nesse sentido, a apropriação de imagem pode ser entendida como exercício colaborativo entre artistas, autorizado ou não, e, ao assim proceder, Elaine Sturtevant problematizava
os aspectos identitários e de individualidades que dificilmente são conciliados nas suas obras. No contexto brasileiro, o paulistano Rodrigo Andrade explora essa possibilidade apropriacionista de imagem como exercício colaborativo entre artistas, com suas réplicas de pinturas de Ranchinho, exibidas ao lado dos originais de Ranchinho, justificando evidenciar um caráter de imitação, de tal forma que, de longe, elas parecessem idênticas às originais e a diferenciação fosse percebida apenas de perto, já que as réplicas apresentam empastamento inexistente nos originais. No contexto da Bahia, é incomum esse tipo de abordagem homóloga de obras e, em geral, quando ocorre, destina-se a fins pedagógicos de aprendizagem. É nesse contexto, baseado em uma reprodução em revista, que o escultor e pintor Billy de Oliveira, nascido em Salvador e residente em Cachoeira, reproduziu a famosa Abaporu, de Tarsila do Amaral. A versão de Billy de Oliveira serviu, na verdade, para familiarizar o artista com a inédita anatomia humana, a qual seria reutilizada por ele em outras obras de sua autoria, de criação livre, a exemplo de Namoro, esta obra que vemos à direita. Ao trabalhar com referências visuais de outras obras, de outros artistas, o paulista Gustavo von Ra calca, assim, conhecidas obras de artistas de gerações anteriores, tais como Tarsila do Amaral e Leonilson, mantendo toda a estrutura composicional e expressiva daqueles artistas, somente invertendo a posição dos desenhos. O recurso à utilização de molduras em estilos da época complementa o caráter de fetiche associado à artista modernista. A prática da apropriação abre um leque considerável de possibilidades, tal qual vista na produção intitulada Não Pintura, de Gustavo von Ra, em que o resultado plástico final se distancia sobremaneira das imagens-fontes de Lygia Clark e Willis de Castro, pois, enquanto as obras destes dois artistas apresentam superfícies lisas de cores chapadas, a aparência dos trabalhos de von Ra resulta da gestualidade e manipulação da matéria pictórica. Gustavo von Ra reproduz as abstrações geométricas de Lygia Clark e Willis de Castro em dimensões reduzidas, aplicando espessas camadas de tinta. Depois raspa as crostas de tinta e as redistribui em outra tela, resultando em empastes de cores e visualidades bastante distintas das pinturas originais, tendo em conta serem abstrações geométricas. Esse mesmo raciocínio de amplitude de possibilidades proporcionado pela apropriação de imagens pode também ser aplicado a Felipe Cama e a Glaucio Vicente Caldeira. O porto-alegrense Felipe Cama cria pequenas pinturas a óleo que reproduzem imagens de obras modernistas e contemporâneas publicadas em livros de história da arte. O artista se assegura em copiar as características de tamanho, disposição das obras e cores, tais quais mostradas impressas no livro, e não as das pinturas originais. Assim, cria um jogo onde as pinturas são representações literais e fiéis daquelas imagens impressas no livro, o qual é também disposto à frente das pinturas, compondo a instalação. O mineiro Glaucio Caldeira vale-se de referências de artistas estrangeiros e brasileiros nas produções, nas obras que compõem o que denominou My Collection, ou seja, coleção essa constituída de reproduções de sua autoria de obras de artistas variados. Em Girassóis e Adriana Beatriz e eu, Glaucio Caldeira mescla características de Van Gogh e de Beatriz Milhares, no primeiro caso, e no segundo, os ladrilhos de Adriana Varejão com um sangue escorrendo, servindo de fundo decorativo para as formas de Beatriz Milhares. Estas obras constituem-se em si mesmas a partir das especificidades dos pintores, cujas características foram apropriadas e recontextualizadas. As obras desses artistas aqui elencadas põem
em discussão questões sobre o novo, sobre a homologia, sobre autoria colaborativa e sobre o papel da obra artística no contexto do espaço expositivo do museu, problemáticas oriundas de um procedimento operacional comum, que é o da apropriação de imagem. Então, eu agradeço sua atenção ao tempo em que apresento aqui as referências. Muito obrigado.